Você já se perguntou: o que importa para mim? Qual é o meu dever? Qual é a minha tarefa mais importante? Devo responder a todos que precisam da minha ajuda ou atenção? Caso você não saiba, nem tudo importa. Você deve ser capaz de traçar a linha entre o que importa e o que não importa, se quiser cumprir seu destino como um escolhido. Nem tudo deve chamar sua atenção. Nem tudo deve tocar seu coração. Nem tudo deve fazer você se preocupar ou se estressar. Você não é Deus ou El Shaddai. Se tentar acompanhar tudo, pode acabar morrendo logo. Você deve ter uma maneira de proteger seu coração de tudo para que nem tudo o derrube. Quer saber como fazer isso? Neste vídeo, vamos ver como você pode deixar de lado o que não importa e focar nas coisas certas como um escolhido, assim como Jesus fez. Antes de prosseguirmos, se você ainda não apertou o botão de inscrever-se, por favor, faça isso agora e fique conosco em fé. Muitos escolhidos não estão prontos para fazer o que Deus quer porque temem o que os outros vão pensar deles. Eles se preocupam com sua imagem e como o mundo os perceberá. Muitos nem conseguem falar sobre Jesus ou sua fé. Eles tentam se misturar com o mundo para não parecerem diferentes. Desviaram seu olhar de Deus para o mundo. Estão olhando quantos seguidores têm no Instagram e quantos likes recebem em suas postagens. Quando fazem uma declaração fora do comum e suas visualizações caem, eles retiram aquela postagem porque querem agradar as pessoas. Não querem abordar os problemas que as pessoas enfrentam, a decadência moral e as coisas que não glorificam a Deus, que já estão tomando o centro do palco na sociedade. Querem jogar seguro porque não querem que as pessoas os odeiem. Pergunte a si mesmo: Jesus jogou seguro? Se ele tivesse feito isso, você acha que ele teria sido crucificado? Ele teria dançado conforme a música das pessoas, abandonado o que deveria fazer e vivido uma vida, agradando aos homens e sendo uma celebridade. Por mais que o dom de Deus em você o anuncie e o torne conhecido por perto e por longe, Deus não o escolheu para se tornar uma celebridade. Sua tarefa não é agradar as pessoas e massagear seus egos. Você está aqui para restaurar os homens aos seus criadores. Você está aqui para falar a verdade amarga e dura às pessoas, quer elas gostem ou queiram ouvi-la. Sua tarefa não é, de forma alguma, fazer com que as pessoas gostem e sigam você. Você usa as redes sociais e todos os outros meios que utiliza para alcançar as pessoas. Você não deve permitir que isso o reduza a se tornar um influenciador comum que está lá apenas pelos likes e só diria o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. João foi um profeta que chamava as coisas pelo nome. Quando ele pregava no deserto, não tentava ficar bem com os fariseus. Ele os chamava do que Deus os chamava e dizia para se arrependerem ou enfrentariam a ira de Deus. Isso é o que um escolhido é chamado a fazer. Falar a palavra de Deus como ela é e não tentar dizer o que deixará as pessoas confortáveis em seu estado. Você sabe o que levou à prisão de João? Você deve ter pensado que ele foi preso porque pregava sozinho. Não! Ele foi preso porque disse a Herodes a verdade sobre suas relações com a esposa de seu irmão. Isso enfureceu a mulher e ela o mandou prender. Enquanto estava na prisão, ela encontrou uma maneira de pedir sua cabeça e ele morreu mantendo a verdade da posição de Deus sobre o adultério. É isso que acontece quando você mantém sua posição como escolhido e faz sua tarefa como Deus gostaria que você fizesse. As pessoas não amarão e apreciarão a verdade. Então, fazem inimigos daqueles que a dizem. Elias era inimigo de Acabe, porque sempre lhe dizia a verdade. As pessoas vão querer calá-lo para que não fale a verdade. Fizeram isso com Pedro e os outros apóstolos
quando lhes disseram para não ensinar mais em nome de Jesus. Mas eles estavam determinados e disseram: antes obedeceremos a Deus do que aos homens. Eles não tiveram cuidado para não ferir os governantes ou entrar em seus maus livros. Tudo o que queriam era cumprir o mandato que Jesus lhes deu. Você pode dizer o mesmo também? Muitos escolhidos nem esperam que as pessoas falem contra eles antes de ajustarem suas vidas para se encaixar no que elas querem. Assim que você chega a um lugar, você tenta ao menos parecer o mais natural possível para que ninguém o associe a Cristo. Você tem medo de ser diferente, mesmo entre outros crentes, então você se mistura imediatamente. Você não fala sobre suas experiências únicas porque não quer parecer estranho. Você é chamado para se destacar. Você é escolhido para ser uma pessoa diferente da multidão. Você deve assumir sua identidade com orgulho e deixar de lado a praga dos e talvez, que fizeram muitos escolhidos perderem seu lugar e identidade na tarefa de Deus. Jesus não tinha medo de ser diferente desde os 12 anos. Ele sentou-se no templo e discutiu com os mestres da lei. Ele não era o típico menino de 12 anos que só queria brincar. Ele se manteve firme no que o faria cumprir sua tarefa, e mesmo quando as pessoas se perguntavam de onde ele aprendera todas aquelas coisas, ele não se incomodava com elas. Ele fazia as perguntas certas e as engajava inteligentemente. Quando Maria o chamou por tê-los preocupado, ele disse: "Por que vocês estavam me procurando?" perguntou ele. "Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai?" Desde aquela idade, ele estava ciente do que deveria fazer e não permitia que nada o desviasse disso. Jesus era conhecido como o estranho. Os fariseus, saduceus e todos os outros grupos não conseguiam entender quem ele era. Até as pessoas notaram a diferença entre ele e os outros líderes religiosos. Ficaram tão comovidos que disseram: "Nunca vimos isso nesta versão antes." Ele não tinha medo de fazer o que ninguém havia feito antes, porque essa era sua tarefa. Paulo era tão estranho que as pessoas lhe diziam que ler demais o deixava louco. Mesmo entre os apóstolos, ele era diferente porque não se conformava a nenhum padrão ou tentava fazer as pessoas gostarem dele. Quando você vai chegar a esse nível também? Quando você vai chegar ao ponto em que não olha mais para as pessoas antes de obedecer a Deus? Quando você não foca mais em ser o legal, mas deseja fazer o que agrada a Deus? Essa é uma questão importante para todo escolhido prestar atenção. Você pode facilmente se deixar levar fazendo coisas que não importam no grande plano de Deus. Você se esforça e gasta todo o seu tempo e energia perseguindo essa coisa para descobrir a longo prazo que não é essencial para o que Deus quer que você faça. Marta estava ocupada, mas não estava ocupada com o que era necessário. Jesus visitou ela e sua irmã, e ela queria causar uma boa impressão diante de Jesus. Provavelmente era a primeira vez que teriam Jesus em sua casa. Então, ela tentou marcar um ponto. Queria provar que era diligente, hospitaleira e muito mais. Ainda assim, eventualmente, Jesus a tirou de seu pedestal e a fez entender que, por mais ocupada que uma pessoa esteja, se não focar no que é essencial para ela, ela perdeu o alvo e seu trabalho não tem recompensa com Deus. Esse é o problema com muitos escolhidos. Eles sabem que são escolhidos e até sabem o que Deus quer que façam, mas em vez de ficarem dentro dos limites de sua tarefa, estão por aí, tentando impressionar as pessoas para que elas apreciem e saibam que são escolhidos. Para manter esse estado diante dos outros, eles continuam tentando fazer tudo e ser tudo. Se você está sempre animado quando as pessoas dizem que você não é como essa ou aquela pessoa,
E você sempre faz tudo só para que as pessoas vejam e o elogiem. Então, você está gradualmente se tornando como os fariseus e perdendo o alvo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Olhe para os apóstolos. A igreja primitiva começou com uma colheita massiva de almas. Eles tinham 3.000 e depois 8.000 convertidos e continuaram a se expandir massivamente. As pessoas estavam juntas, em comunhão, estudando a palavra e partindo o pão. Em pouco tempo começaram os murmúrios entre eles. Adivinhe qual foi a causa dos murmúrios? Foi simplesmente porque certas pessoas não podiam se beneficiar do pacote de bem-estar. Os murmúrios chegaram aos apóstolos e agora eles enfrentavam atender a todas as necessidades das pessoas ou se ater à sua tarefa. Alguns escolhidos teriam monitorado pessoalmente o processo para mostrar às pessoas que se importavam. Esses apóstolos eram mais sábios que isso. Eles sabiam que não tinham nada a ver com tentar provar sua lealdade às pessoas parando sua tarefa principal. Seu dever principal era para com as almas das pessoas. E outras coisas que faziam eram secundárias. Eles podiam facilmente delegar isso a outros enquanto focavam no que era necessário. E foi o que fizeram. Você sabe que o desejo de impressionar as pessoas, independentemente do custo, é o que levou muitos ao erro. Gálatas 1:10. Estou agora tentando ganhar a aprovação dos seres humanos ou de Deus? Ou estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse tentando agradar as pessoas, não seria um servo de Cristo. Paulo sabia que tentar agradar a todos o tornaria servo das pessoas, não de Deus. Essa pressão de obter a aprovação das pessoas levou muitos escolhidos para fora de sua tarefa. Eles assumiram papéis que não eram deles e estão ocupados, mas não fazendo nada. Saiba que, não importa o que você faça ou quanto tente, você não pode agradar a todos. Essa é a verdade não tão reconfortante sobre viver assim. Não importa o quanto você tente, você ainda não conseguirá ter todos do seu lado. Então, por que não parar de tentar e fixar seu coração em agradar o único que importa? Você sabe que disseram que Jesus expulsava demônios com o espírito de Belzebu. Então, o que você acha que não dirão sobre você? Eles dirão todo tipo de coisa, e o inimigo vai querer que as palavras cheguem até você para que você reaja negativamente tentando provar que estão errados, justificar-se ou ficar de coração partido com as palavras deles. Fazer isso o colocará à mercê das pessoas. Elas o jogarão de um lado para o outro com suas palavras, porque você não dominou o segredo de se destacar como um escolhido. Muitos escolhidos querem agradar a todos, parecer bem aos olhos do público e garantir que as pessoas tenham coisas boas a dizer sobre eles. Por causa disso, eles deixam de lado as coisas mais importantes que deveriam ocupar seus corações e permitem que suas vidas se tornem rasas só porque buscam a aprovação, o elogio e o reconhecimento dos homens. Você pode se perguntar neste momento: o que estou fazendo? É o que Deus quer que eu faça ou o que eu acho que vai me fazer parecer legal diante das pessoas? Você sempre terá que fazer a distinção e reexaminar tudo para garantir que não perdeu o alvo. A linha entre viver para Deus e viver para as pessoas é tão tênue que você pode fazer tudo certo, mas com o motivo errado. Como Deus não olha apenas para as obras, Ele vê o coração e os motivos e o julgará de acordo. Você precisa garantir que seu coração esteja no lugar certo. E uma maneira de fazer isso é parar de se importar como Jesus e deixar de lado as coisas que não importam. Jesus tinha um mandato: fazer a vontade do Pai. Ele frequentemente mencionava isso para lembrar aos discípulos que não tinha tempo para coisas desnecessárias.
João 6,38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele também disse: meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Tudo o mais era secundário para essa tarefa. Mesmo até o ponto da morte, ele ainda priorizava a vontade de Deus acima de sua reputação. Sua vida é assim também? Se não for, você precisa assistir a este vídeo para colocar as coisas em ordem novamente. Sua tarefa e posição como um escolhido são tão importantes e delicadas que você não deve permitir que nada interfira nisso. Você não deve dar ao inimigo a chance de entupir sua mente com preocupações e fardos desnecessários que nem deveriam ter lugar em seu coração em primeiro lugar. Muitas coisas poderiam ter distraído Jesus, mas ele estava determinado. Muitas coisas o distraem hoje de sua tarefa porque você não decidiu. Talvez seja porque você não se vê como Deus o vê. Deus o vê como um machado de batalha que ele quer usar para se vingar do inimigo. Ele o vê como um agente especial em uma tarefa especial. Você é quem se vê como comum e limitado. Quando você entender sua posição na tarefa de Deus, você se livrará de toda a pressão desnecessária que coloca sobre si mesmo e que o impediu de ser tudo o que Deus quer que você seja. Satanás veio a Jesus com tentações, assim como veio a você, e continuará vindo a você. Ele começou olhando para a necessidade presente de Jesus. Pediu-lhe que transformasse pedra em pão, já que ele estava com fome. É essa tentação que o inimigo virá a você e lhe dirá para fazer de seu dom um meio de enriquecer a si mesmo. O diabo não vai parar por aí. Ele trará escrituras para fazer você saber que a Bíblia diz que o dom de um homem abre caminho para ele. Então, não há nada de errado se seu foco mudar de abençoar vidas e cumprir o mandato do reino para ganhar dinheiro e enriquecer a si mesmo. Ele o fará ver como José ascendeu à liderança com seu dom. Então, você pode continuar fazendo o que Deus quer ou tirar seu foco de onde ele deveria estar. Veja, ele não virá tão abertamente. Será uma contemplação sutil com a qual você concordará com ele, se não for cuidadoso e estiver suficientemente fundamentado nas Escrituras. Logo, você será reduzido de escolhido a um comerciante com dons únicos. A segunda tentação foi que Jesus deveria pular de um ponto alto, já que Deus havia prometido dar-lhe anjos para garantir sua segurança. Essa é a tentação para você se tornar descuidado e apropriar-se indevidamente da graça de Deus em sua vida. O diabo o lembrará: você não é ungido? Você pode ir a este lugar e aquele lugar, ser amigo disto, ficar perto daquilo, e nada vai acontecer com você. Essa tentação constrói uma falsa confiança que faz com que os escolhidos estiquem a graça de Deus ao ponto de se exporem ao diabo e darem a ele a chance de devorá-los. A última tentação daquele momento antes de Jesus o mandar embora foi para Jesus se curvar a ele em troca de ter todas as coisas do mundo. Muitos escolhidos já fizeram essa grande troca. Deram sua lealdade ao diabo e vivem por dinheiro, fama e riqueza. Tornaram-se charlatães que ainda mencionam o nome de Cristo, mas perderam a verdadeira essência da vida. Passando das tentações do diabo, Jesus também lidou com pessoas que não acreditavam nele. Essas pessoas não eram apenas os de fora, mas seus irmãos. Você sabe como é doloroso para você quando seus familiares não acreditam que você tem um chamado especial e uma unção em sua vida. Mesmo quando outros tentam dizer a eles como Deus tem usado você, eles não o veem além de seu irmão, irmã, mãe ou filho. Essa pressão faz com que você tenha o desejo
de começar a provar a si mesmo para eles. Você quer fazer coisas para mostrar a eles que realmente tem um chamado especial. Esse é um ponto de distração e o diabo vai se aproveitar disso, garantindo que você gaste seu tempo tentando provar a si mesmo para as pessoas quando deveria estar ocupado fazendo o que Deus quer que você faça. Jesus, em resposta à descrença deles, não fez nada. Ele estava confiante em si mesmo e em seu chamado, e não precisava da aprovação das pessoas. Você pode chegar a esse nível também? Você pode quando parar de se importar como Jesus. Muitas pessoas vieram a Jesus em vários momentos, mas nenhuma tirou seu coração de sua tarefa, mesmo quando queriam torná-lo rei. Ele não viu isso como um ponto de honra e aceitou. Ele recusou abertamente enquanto mantinha que seu reino não é deste mundo. Seu reino também não é deste mundo. Deus o comprou por um preço para que, daqui em diante, você não viva mais para si mesmo ou para o mundo, mas viva para Ele. Os fariseus perseguiram e atormentaram Jesus. Eles não acreditavam que ele era verdadeiramente de Deus. Ainda assim, ele continuou seu ministério como se eles não estivessem lá. Na maioria das vezes, eles tentaram encurralá-lo, mas ele usou esses momentos para pregar sermões poderosos que deixaram os corações das pessoas mais próximos de Deus. É assim que Deus quer que você viva também. Seu respeito deve ser por cumprir seu ministério. Não importa o custo que venha com isso. Se você puder tirar uma página da vida de Jesus, você não perderá mais tempo com algumas das coisas que luta e gasta energia. O diabo sabe que é impotente comparado a você, e é por isso que tenta atacar em seu ponto mais fraco, para que você se torne incapaz de manter sua posição e ser tudo o que Deus quer que você seja. Os pontos mais fracos para a maioria das pessoas estão ligados às suas tarefas, relacionamentos e status social. O inimigo usa esses pontos para tirar seu foco do que realmente importa, e antes que você perceba, você perdeu de vista o que Deus o chamou para fazer. Se você está se perguntando por que o inimigo quer mantê-lo preso em distrações, é porque você não percebeu quem você é em Cristo. Quando você souber quem você é, entenderá por que o diabo está inquieto no seu caso. Esse entendimento o ajudará a se tornar mais resiliente e fazer o que Deus quer sem deixar pedra sobre pedra. Deus deu o veredito de que a semente da mulher esmagaria a cabeça do diabo. Desde então, o diabo não descansou. Ele tem feito tudo o possível para pegar essa semente, mas não pode fazer o que eles estão destinados a fazer. O objetivo é frustrar sua vida, para que, mesmo sendo escolhido, você não consiga ser tão forte quanto deveria. Seu coração está cheio de todo tipo de preocupações que não permitem que você aproveite a força da graça de Deus dentro de você. Agora que você sabe o que está acontecendo e percebe que o que você faz em cada momento é importante e que seu coração importa muito como um escolhido, você precisa saber como pode acabar com essa influência sutil do diabo para que possa deixar de lado as coisas que não importam e parar de viver a vida de vítima. Ao mesmo tempo, você se eleva à sua posição e começa a viver como a pessoa vitoriosa que Deus criou você para ser. Número 1. Pare de recair no medo. Romanos 8:15. O Espírito que vocês receberam não os torna escravos, para que vocês vivam novamente com medo. Pelo contrário, o Espírito que vocês receberam trouxe sua adoção como filhos, e por ele clamamos: Abba, Pai. O medo é a principal razão pela qual muitos escolhidos se deixam levar pelo momento e não conseguem permanecer fiéis a si mesmos. O medo faz você se importar com coisas sem sentido, faz você colocar a opinião dos outros acima do que Deus diz. Você está sempre olhando o que os homens dirão sobre você e como eles o perceberão.
Você tem medo de ser diferente e quer tanto a aprovação das pessoas que se preocupa mais com isso. Para parar de se importar como Jesus, você também deve acertar as contas com o medo. Você tem que colocar o medo em seu lugar e não permitir que ele tenha chance de governar sua vida. Deus o libertou da maldição da lei. E você não deve mais ser governado pelo poder deste mundo. A pressão não o atinge mais. Você pode se manter firme em sua identidade. Você precisa manter sua posição para garantir que não recaia no medo. Ninguém vai fazer isso por você. Dizer que o diabo não trará esses pensamentos é tão bom quanto mentir para você. O diabo é um inimigo implacável. Ele não se importará mesmo quando você vencer hoje. Ele virá novamente para ver se você vai ceder sob a pressão. Olhe o que aconteceu com Saul. Ele foi instruído a esperar por Samuel. Ele desejava esperar por Samuel, mas depois de esperar alguns dias não aguentou mais a pressão das pessoas. Seu coração queria tanto agradá-los que ele pegou aquele que o colocou no trono. Sua atenção passou de Deus para as pessoas, e isso o fez agir em desobediência a Deus. Quando você mantém sua posição, você fecha seu coração para os sons externos vindos do mundo. Agora, aqui está a parte complicada. Os escolhidos muitas vezes gostam de elogios, apreciação e aclamações das pessoas. E então tentam bloquear as vozes de ridículo e condenação das pessoas. Veja, as coisas não funcionam assim. Você não pode alimentar seu ego com os elogios deles e achar que a condenação deles não o desanimará. A melhor coisa a fazer é fechar seus ouvidos tanto para os elogios quanto para a condenação que vem deles, assim como Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus não se entregou a eles porque sabia o que havia no homem. Fechar seus ouvidos garante que você viva para uma audiência de um só e apenas os elogios de Deus cheguem até você. Rejeite mentalidades antigas e limitantes que o diabo quer usar para arrastá-lo de volta ao lugar de medo, preocupação e angústia. Seus erros não o definem. Pare de se preocupar que você não é adequado ou não tem o que é preciso para ser o escolhido de Deus. Caminhe confiantemente na liberdade que você tem em Cristo e não entregue seu poder sob a influência do medo. Você não falhará em sua missão. Você não perderá seu chamado enquanto estiver fazendo a coisa certa. O futuro está nas mãos de Deus. E enquanto você permanecer com Deus, você chegará ao futuro que Ele projetou para você. Você tem o suficiente para fazer tudo o que Deus quer que você faça. Você tem Deus ao seu lado. E isso é tudo o que você precisa. Então, quando o inimigo vier, você tem força suficiente para dizer a ele que não tem medo de estar sozinho, esquecido ou abandonado. Você não tem medo de rejeição, ódio ou perseguição. O medo mantém seu foco nas coisas erradas e no lugar errado, dando a você uma perspectiva ruim da vida e, assim, limitando-se quando Deus quer que você voe. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, fixando nossos olhos em Jesus, o pioneiro e consumador da fé. Pelo gozo que lhe foi proposto, ele suportou a cruz, desprezando sua vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus focou na glória à frente. Focar na glória lhe dá a força para suportar os inconvenientes momentâneos sem ceder ao medo. Jesus disse aos discípulos: não tenham medo dos rostos deles. Olhar para os rostos das pessoas o impedirá de fazer tudo o que você precisa fazer. Pergunte a si mesmo: qual é o meu foco no momento? O que você está olhando é porque você não consegue superar o medo. Deus está pedindo que você deixe esse medo hoje. Por que segurar o que está te segurando? Por que segurar o que está te impedindo de cumprir sua tarefa? Mantenha-se firme em quem você é para resistir ao medo. Confie em Deus e caminhe na liberdade que Ele já lhe deu. Número 2. Saiba que você
é um filho de Deus. O segundo passo que você precisa dar para deixar de lado o que não importa é entender quem você é. Essa questão de identidade é uma carta que o diabo usou no homem desde o início, e ele ainda está usando. Ele faz você se ver como inadequado para fazer tudo o que você precisa fazer. Você começa a se perceber como desvantajado. Essa percepção, então, influenciará muito como você realiza sua tarefa. Quem você é para Deus é mais importante. E você não deve brincar com isso. Você é um filho de Deus. Reflita sobre isso por um segundo e diga: eu sou um filho de Deus. Você sabe o que isso significa? Significa que você faz parte da família de Deus. Significa que você não é apenas um estranho aleatório tentando agradar a Deus. Significa que você é um filho legítimo enviado à terra para uma tarefa. Agora que você sabe que é um filho, você sabe que seu pai está no comando, não você. Então relaxe. Você pode deixar de lado tudo com o que estava se preocupando. Você pode deixar de tentar descobrir tudo e confiar nele. Você pode deixar de lado os pensamentos limitantes que não pararam de lhe dizer que você não é suficiente e não está qualificado para ser escolhido. Agora você sabe que a presença de Deus em você o qualifica, e não você se qualificando sozinho. Você também sabe que, como filho do rei, você é amado, seguro e valorizado além da medida. Você não precisa mais se preocupar com as pessoas não o amando. Você tem amor suficiente de casa para ser suficiente. Quando você se pega preocupado com coisas que não importam, é um sinal de que você esqueceu quem você é. Você está preso, buscando validação, se importando com o que as pessoas pensam, se você se encaixa e se é bem-sucedido pelos padrões do mundo. Com o conhecimento certo de sua identidade, tudo isso não importaria. Fama, riqueza, reputação e outras coisas que você acha que tem fisicamente não o definem. Você, sendo um filho de Deus, é sua identidade. Você faz parte do reino de Deus. Você é um embaixador do reino. É quem você é. Seus erros, falhas e os pensamentos das pessoas não o definem. Deus o define. Ele não o chamou pelo seu passado. Ele o chamou pelo seu nome. Então você é um filho de Deus. É aí que está a sua identidade. Você não precisa mais buscar identidade ou validação do mundo. Quando essa verdade penetrar profundamente em você, você não estará mais buscando a aprovação do mundo e correndo atrás de coisas com as quais nem deveria se preocupar. Lembre-se de quem você é. Isso o ajudará a focar em quem Deus diz que você é e não no rótulo que o mundo quer lhe dar. Jesus não se importava com a opinião das pessoas sobre ele. Ele não se importava que não acreditassem que ele era o Messias. Ele não tentava agradá-los. Ele curava no dia de sábado. Ele não permitia que o empurrassem para fazer o que Deus não aprovaria. Ele não tinha medo das críticas deles. Seu foco estava no que Deus pensava sobre ele e não nas pessoas. Deixe sua confiança estar enraizada na aprovação de seu Pai. Não deixe seu cargo, aparência física, likes nas redes sociais ou seguidores o definirem. Seu valor não está ligado a todas essas coisas. A verdade da palavra de Deus deve ter a opinião mais alta sobre sua identidade. Quando você tiver isso, poderá deixar de lado tudo o que o impede de cumprir sua tarefa. Número 3. Foque em sua tarefa. Ser escolhido significa que você tem uma tarefa. Você é relevante para o programa de Deus e Ele tem algo para você fazer. Muitas vezes, no caminho para cumprir essa tarefa, outras coisas virão e tentarão chamar sua atenção. Isso aconteceu com o homem que tinha a tarefa de vigiar outro homem. Ele se distraiu com outras coisas e perdeu o homem. O veredicto do rei foi que sua vida iria pela vida
daquele homem. É assim que é sério quando você se distrai de sua tarefa. Quando o diabo vê que não pode usar medo, aflições, críticas e outros truques para fazer você parar de fazer o que Deus quer que você faça, ele introduz coisas que o manterão ocupado, mas você não estará mais fazendo o que deveria fazer. Neste ponto, seu foco agora está em outras coisas que não fazem parte de sua tarefa. Se você notar isso em sua vida como um escolhido, você precisa refazer seus passos. Volte a determinar exatamente qual é sua tarefa e mantenha-se nela, não importa o que aconteça. Você não pode fazer tudo e estar em todos os lugares. Saiba disso e nunca se esqueça. Você não foi feito para fazer tudo. Você tem apenas uma parte a desempenhar, e é só isso. Você não é o único escolhido. Outros também têm suas tarefas, e juntos, todos trabalham para fazer sua parte do trabalho. A Bíblia diz em Hebreus 10:07. Então eu disse: aqui estou, está escrito sobre mim no rolo. Vim para fazer a tua vontade, meu Deus. Jesus disse em João 4:34. Meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Ele fez apenas o que foi enviado para fazer. Havia necessidades em outras partes da vida das pessoas. Ainda assim, como essas não eram suas tarefas, ele não tentou reformar o espaço político, construir estruturas para eles e liderá-los para lutar contra o governo romano. Sempre haverá mais a fazer. Mas quando algo não é sua tarefa, é uma distração. Quanto mais cedo você perceber isso, mais verá que a maior parte do que tem tomado um pedaço do seu tempo não é nada além de distrações. Colocar sua mente na coisa certa o ajudará a evitar distrações, focar adequadamente e cumprir sua tarefa. Quando você coloca sua mente no lugar certo e com a determinação adequada de fazer tudo o que foi enviado para fazer aqui e nada menos, sua vida agradará a Deus. Número 4. Tenha uma relação pessoal genuína com Deus. Você precisa de uma relação pessoal com Deus para deixar de lado as coisas que não importam. Essa é uma relação presente ainda intacta, não uma passada onde a intimidade foi perdida ao longo do caminho. A demanda por trabalho para muitos escolhidos os fez perder de vista por que estão trabalhando em primeiro lugar. Eles se envolvem tanto na tarefa, ao ponto de que tudo o que vivem é para a tarefa e não para Deus. Quando essa mudança acontece, você começa a se importar com coisas que não deveria se importar. Você começa a se envolver com muitas coisas que não importam, e a longo prazo, você não consegue fazer o que Deus quer que você faça. Uma pessoa escolhida que perdeu o contato com Deus foi Sansão. Ele era uma criança única cujo nascimento foi profetizado por um anjo. O anjo até voltou para orientar os pais sobre como o criariam. No entanto, ele chegou a um ponto onde só se importava em atormentar os filisteus. Ele perdeu de vista porque começou em primeiro lugar, e você não o encontrará em lugar nenhum, construindo um altar para Deus ou reconhecendo Deus em sua vida. Eventualmente, ele se deixou levar e caiu na armadilha do inimigo. Sua relação com Deus é essencial. Isso o torna relevante para Deus. Quando você a perde, você perdeu sua essência e foi reduzido a um baralho que o inimigo pode brincar à vontade. Para evitar isso, nutra sua relação com Deus e tenha um amor genuíno por Deus em seu coração. Passe tempo com Deus, orando, em comunhão e estudando sua palavra. Isso o ajudará a crescer em conhecimento e intimidade. Com a intimidade adequada, sua vida girará em torno de fazer sua vontade. Você o colocará diante de você e não se deixará levar por qualquer coisa que a vida lhe jogue. Jesus não brincava com sua relação com Deus.
o que explica por que ele sempre queria fazer Deus feliz. Quando você coloca Deus diante de você, você começa a viver para Ele, não para si mesmo ou para o mundo. Aqueles que serviram a Deus com todo o coração ignoraram as distrações do inimigo e mantiveram um coração que permaneceu em seu curso e não perdeu suas recompensas. Você não perderá sua recompensa quando viver assim. O mundo pode não se lembrar de você e pode ter muitas coisas erradas a dizer sobre você. Mas quem se importa quando aquele que lhe deu a tarefa sorri em apreciação por um trabalho bem feito? Pedro disse: nós deixamos tudo e seguimos você. Qual será a nossa recompensa? Você teria pensado que Jesus diria: vocês não têm recompensa. É bom que tenham feito a coisa certa, mas não tenho recompensa para vocês. Não foi o que ele disse. Ele disse em Marcos 10, 17 a 29. Em verdade vos digo, respondeu Jesus, ninguém que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por mim e pelo Evangelho deixará de receber 100 vezes mais nesta era presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições, e na era vindoura a vida eterna. Isso é, ele dizendo que ninguém que parou de se importar com as coisas que as pessoas do mundo se importavam, que parou de se importar consigo mesmo, que parou de se importar em agradar aos outros, que parou de se importar com o que as pessoas pensariam deles, que estão absortos em suas tarefas, perderá sua recompensa. Amado, você tem sua recompensa esperando por você. Vamos orar. Obrigado, Pai, por me escolher para cumprir sua tarefa especial. Sou grato por sua graça e dons em minha vida. Sei que eles estão sempre aí para eu fazer sua vontade. Ajude-me a não tomá-los como garantidos. Ajude-me a fazer tudo o que você quer que eu faça. Peço misericórdia para superar toda distração que o inimigo envia em meu caminho. Todo o foco errado que está me impedindo do verdadeiro propósito que você quer que minha vida seja, eu os quebro agora. Tenho uma mente clara e um senso de propósito para perseguir tudo o que você gostaria que eu perseguisse. Recuso-me a ir na direção errada na vida. Recuso-me a me tornar fraco à pressão do inimigo ou do mundo. Mantenho meu olhar e atenção em você. Olho para você como meu exemplo perfeito. Vejo, através de sua palavra, que Jesus não desviou de sua tarefa. Ele fixou seu rosto como uma pedra e caminhou diretamente para fazer tudo o que você queria que ele fizesse. Dê-me o coração para fazer o mesmo. Senhor, sei que meu coração é muito importante. Onde meu coração está, é para lá que minha vida vai gravitar. Peço que purifique meu coração de toda corrupção que não está me fazendo ser como você. Purifique meu coração da pressão e carga desnecessárias que eu tomei. Tudo o que dei destaque em minha vida, mas que não importa, Senhor, eu os derrubo agora. Peço que fixe meu afeto em você e me ajude a trabalhar com o propósito certo. Não me tornarei hipócrita como os fariseus que sempre fazem coisas para se exibir. Purifique meus motivos e me ajude a ter um coração correto. Meus desejos se alinharão aos seus. Como Jesus, não viverei para mim mesmo. Em vez disso, viverei para agradá-lo todos os dias da minha vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:5: demolimos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento, desejo e aspiração que é contrário à sua vontade, mas está sentado no centro do meu coração, eu os deixo ir agora e peço que o conhecimento de sua palavra tome conta do meu coração. O medo está na vanguarda do arsenal do diabo para manter os escolhidos perdendo tempo e fazendo coisas que não importam. Eu me coloco contra o medo
agora. Recuso-me a viver sob a influência do medo nunca mais. Minha mente é redimida, renovada e livre de medo, intimidação e pressão. Ajude-me a definir minhas prioridades corretamente. Ensine-me a escolher as coisas certas para gastar minha energia. Não desperdiçarei minha energia em coisas que não importam ou não me aproximam de cumprir sua vontade para a minha vida. Ajude-me a me tornar mais consciente de sua presença em minha vida e do que você quer que eu faça. Ajude-me a ter o senso de urgência que Jesus tinha, que o levou a gastar todo o seu tempo fazendo tudo o que importava, sem permitir que nenhuma distração desperdiçasse seu tempo. Neemias entendeu a urgência de cumprir seu propósito e não parou o trabalho quando o inimigo quis distraí-lo. Ajude-me também a ter essa abordagem orientada por metas para tudo o que você me chamou para fazer. Mantenha meus olhos em você como o autor e consumador da minha fé. Não me compararei aos outros. Não estarei ocupado olhando o que os outros estão fazendo. Em vez disso, olharei para o que você quer que eu faça, e é isso que farei. A Bíblia diz em Tiago 4:7, submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu me humilho diante de você, resisto ao diabo, oro para que você frustre todas as suas atividades e torne impossível para ele continuar a manter minha mente distraída do que você quer que eu viva. Ajude a fazer o que você gostaria que eu fizesse sempre, sem prestar atenção ao que as pessoas pensarão de mim ou minha reputação ou aceitação das pessoas. Sempre falarei a verdade, mesmo que seja uma opinião impopular. Ajude-me a entender minha identidade como seu filho e seu escolhido, para que eu não me venda por pouco, nunca mais. Não me colocarei sob a opressão do diabo devido à ignorância de quem sou através de sua morte e sacrifício por mim. Só você pode me definir e me chamou de filho. Então, não me importarei com o que o mundo diz sobre mim, desde que minha vida seja agradável diante de você. Aproxime-me de você. Ajude-me a conhecê-lo mais, a buscá-lo mais e a amá-lo mais a cada dia da minha vida. Mantenha-me em uma relação cordial com você, para que nada seja potente o suficiente para invadir o vínculo que compartilho com você. Ajude-me a conhecê-lo melhor do que já conheço, para que eu possa crescer mais profundamente em amor e relação com você. A tarefa diante de mim não me afastará de buscá-lo intimamente. Manterei minha comunhão com você, não importa o que aconteça. Enquanto estudo as Escrituras, ajude-me a ter um conhecimento firme delas, para que, como Jesus, eu possa usá-las como a arma para minha vitória durante a tentação do diabo. Quanto mais eu estudo, mais quero ser como você, mais quero me conformar à sua imagem e mais quero ter sua mente para que eu possa ter a mesma visão da vida. Oro para que você me torne perspicaz o suficiente para saber o certo do quase certo. Abra meus olhos para o entendimento e me ajude a ver as coisas como elas são. Saberei o que você quer que eu faça em cada temporada e correrei com esse conhecimento. Focarei em ouvir sua voz e escutar quando você falar. Ouvirei de você quando você chegar. Escutarei quando você me disser o que fazer. Movo meu foco do mundo para você agora. Como o filho pródigo, volto para casa para não mais vagar para longe de onde você quer que eu esteja. Sei que estou no mundo, mas não sou do mundo. Meu chamado de vida me fez diferente do mundo. Estou separado para o uso do Mestre. Ajude-me a trabalhar pelos verdadeiros tesouros no céu, não pela carne que perece neste mundo. Meu foco passa da gratificação pessoal para o mandato do reino. O que toca seu coração me toca. O que move seu coração me move.
Não perderei essa herança preciosa correndo atrás das coisas mundanas deste mundo novamente. Sei que você tem uma recompensa especial esperando por todos os escolhidos que rejeitaram o mundo e o padrão de vida do mundo e focaram em fazer o que faria o céu orgulhoso. Como me juntei à lista desses escolhidos hoje, peço que me ajude a não perder minha recompensa eventualmente. Ninguém me substituirá em minha tarefa e tomará minha recompensa. Obrigado, Pai, porque você pode fazer além de tudo o que eu poderia pedir de você. Obrigado por esta oportunidade de começar de novo com novo entendimento e vigor, sempre fazendo sua vontade e nada além de sua vontade. Você sabe que sua vida é para agradar a Deus? Sim. O propósito de sua vida e todas as suas tarefas é que Deus seja glorificado através de você. Não é para você fazer um nome para si mesmo, ser famoso, rico ou ser o favorito das pessoas. Todas essas coisas podem vir enquanto você trabalha para o reino de Deus, mas não devem ser seu objetivo. Examine-se agora, e uma vez que você veja que está mais focado nessas coisas e todo o seu objetivo é voltado para si mesmo, algo está errado, e é hora de você voltar para Deus e permitir que seu poder purificador limpe seus motivos. Se você notar que permitiu que a pressão do mundo o empurrasse para fazer o que não está alinhado com seu chamado e tarefa, você também precisa retornar a Deus. Você precisa voltar para onde começou e deixar Deus guiá-lo no caminho do destino. Mantenha seu coração nele e saiba que o mundo pode odiá-lo, o mundo pode tentar defini-lo, o mundo pode tentar rotulá-lo, mas você não está aqui para eles e você deveria se importar menos com o que eles pensam de você ou se o aceitam ou não. Você não deve censurar a palavra de Deus só porque quer que as pessoas gostem de você. Você não deve reter a palavra de Deus de alcançar todos que precisam dela só porque quer permanecer o favorito das pessoas. Quando você se tornar resiliente, você se alistará entre os ministros fiéis e, ao longo de tudo, Deus continuará a apoiá-lo. Você cumprirá sua tarefa e receberá um muito bem daquele que o enviou. Confie que você quer isso. Então, volte para onde ele o designou para estar. Leve seu coração de volta ao Calvário. Traga seu foco de volta para agradá-lo e você pode continuar a caminhar no caminho que ele estabeleceu para você. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, digite amém nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar conectado com mais conteúdos edificantes. Deus o abençoe abundantemente.